A paz do Senhor Jesus, meus amados. Eu quero trazer uma palavra aqui, palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 7, no verso 24. Peço que vocês abram o seu coração para ouvir essa palavra. Está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desce a chuva, e correram rios, e soprar o vento contra essa casa, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Da mesma maneira, aquele ser humano, aquele homem, aquela mulher. Aí o texto diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não as obedece, é comparado a um homem, a um ser humano insensato que edifica a sua casa sobre a areia. E desce a chuva, e correram os rios, e sopra o vento, e combate contra essa casa. E aquela casa cai, e grande é a sua queda. Meus queridos e amados irmãos, eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei como é que está a sua casa. Eu não sei como é que está a sua família. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Palavra essa que, se você não só apenas ouvir, mas colocar em prática, eu tenho uma certeza que vai trazer uma edificação para a sua casa, uma edificação para a sua vida, uma edificação para o seu casamento. Aqui nós vemos diante de nós o Senhor Jesus. Ele vai concluir o Sermão do Monte com uma mensagem de edificação. Jesus, quando ele está falando aqui nesse texto, ele está falando especialmente para os seus discípulos e para a multidão que o cercava. E aqui nós vemos diante de nós o Senhor Jesus. Ele veio nos dar um ensinamento através dessa palavra. Ensinamento esse que não adianta apenas ouvir a palavra de Deus, tem que praticar a palavra do Senhor. Não adianta apenas ser ouvinte da palavra, mas tem que praticar a palavra. Aleluia. E aí Jesus começa dizendo que ele está dizendo que é todo aquele que ouve a palavra de Deus. Todos os que escutam a palavra de Deus. O texto começa dizendo: todos os que escutam a palavra de Deus. É comparado a uma pessoa prudente, uma pessoa sábia. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é a obediência ao Senhor. É comparado a uma pessoa sábia, uma pessoa prudente. Por quê? Aí o texto responde: porque ele ouve a palavra de Deus e a pratica. Essa pessoa, ela é comparada a uma pessoa prudente. Esse ser humano, esse homem, essa mulher, essa família, esse lar, ele é comparado. Eu estou fazendo uma conjectura do lar e da família, do casamento, da união. A pessoa, o casal que ouve a palavra de Deus junto e a pratica, eles são comparados como as pessoas prudentes. A família que ouve a palavra de Deus e as pratica, traz a palavra de Deus para dentro do seu lar, traz a obediência da palavra para dentro do seu casamento, para dentro da sua casa. Vocês é comparado com pessoas prudentes, pessoas sábias, que estão edificando a sua casa sobre a palavra de Deus. Estão edificando a sua casa sobre Jesus. Quando fala da rocha que representa Jesus,
Interessante que o texto vai narrar que essa casa, por mais que ela está ouvindo a palavra de Deus, está praticando, ou seja, está obedecendo, mas o texto diz que vai vir a chuva, que vai vir os rios, que vai soprar o vento com impacto contra essa casa. Ou seja, está ouvindo a palavra de Deus, está obedecendo, mas isso não vai isentar a sua casa, a sua família, a sua vida, de passar pelas provações da vida, de passar pelos vendavais, pelo vento, pela tribulação. Aí o texto diz que o vento bate, a chuva vem, mas a casa ela não desaba, a família não desaba. Estou conjecturando, a família não desaba. O texto fala do homem, o homem não vai desabar. Eu estou trazendo para a vida da família, para a vida do casamento, para a sua vida espiritual. Não vai desabar, não vai cair. Por quê? Porque está edificada sobre Jesus. O firmamento dessa casa é Jesus. O firmamento dessa pessoa é Jesus. O firmamento desse casamento é Jesus. O firmamento dessa empresa é Jesus. Aleluia. Receba essa palavra. O firmamento da sua vida tem que ser Jesus. O firmamento do seu casamento tem que ser Jesus. A sua casa, o seu casamento, os seus filhos, a sua vida espiritual, a sua vida material tem que estar edificada sobre o firmamento da palavra de Deus, sobre o Senhor Jesus. Então vai vir as lutas, vai vir as tribulações, vai vir as ondas, as adversidades, mas a sua casa ela vai permanecer firme, inabalável. Por quê? Porque Jesus, como você edificou, como você ouviu a palavra de Deus e praticou, você está sobre o esconderijo do Altíssimo. Você está sobre a proteção do Deus Todo-Poderoso. E Ele se levanta para dizer: aquieta-te o mar e repreenda o vento e traz abundância sobre a sua casa, sobre a sua vida. Porque Jesus ele está no barco da sua vida. Porque você edificou a sua casa sobre a palavra de Deus. Aleluia. E nós vamos ver no verso 24 e no verso 26, da mesma maneira, aquelas pessoas, ou seja, aquelas famílias que escolhe, porque é uma escolha de ouvir e obedecer, é uma escolha que você tem, a escolha é sua. Se você quer ouvir a palavra e quer negligenciar a obediência à palavra de Deus, tudo bem, tranquilo, mas entenda a importância de não somente você ouvir, mas de você praticar onde você estiver a palavra de Deus. E no verso 26 vai dizer: e aquele que ouve estas minhas palavras, aquele e não as cumpre, não as obedece, é comparado ao homem insensato, ou seja, aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, muitas das vezes vai na igreja direto, está frequentemente envolvido com a liturgia, mas ouve a palavra de Deus e não obedece a palavra de Deus. Não traz a palavra de Deus para o seu casamento, ou seja, aquele casal que ouve a palavra de Deus e não obedece a palavra de Deus. A família que ouve a palavra de Deus e não obedece. São pessoas que não têm o firmamento na palavra. São pessoas que negligenciam a verdade da palavra. São famílias, pessoas que não se posicionam diante da palavra. Aleluia. E do mesmo jeito, é muito importante essa palavra. E do mesmo jeito que aquele que ouviu a palavra de Deus e a praticou, o vento veio a tempestade, veio a chuva, e o vento veio com impacto. Da mesma maneira vai vir sobre essa outra casa, que ouve a palavra de Deus e não a pratica.
Da mesma maneira vai vir sobre essa pessoa que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Da mesma maneira vai vir as lutas, as adversidades, os ataques espirituais. Da mesma maneira vai vir com impacto, com pressão. Aleluia. E essa pessoa, essa família, esse casamento, essa vida espiritual dessa pessoa não tem o firmamento na palavra, não tem estrutura. O texto diz que ouviu a palavra e não praticou. É comparado a uma pessoa insensata que edifica a sua casa sobre a areia, sobre a religiosidade. Aleluia. Sobre a confiança do seu punho, da sua força. Confia em carros e em cavalos. Mas nós que obedecemos, ouvimos e obedecemos a palavra do Senhor, confiamos no Senhor, confiamos na força do seu poder. Por isso que a Bíblia diz em Efésios, no seu capítulo 6, no seu verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando você está na presença, quando você ouve a palavra de Deus e traz para dentro da sua casa, traz para dentro do seu casamento, traz para dentro da sua família, do seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver, você se fortalece no Senhor, porque a palavra, a obediência à palavra de Deus é importância para que eu e você, eu e a nossa casa, a nossa família permaneça de pé. O texto diz que quando vem a luta, o vento, vem a chuva, os rios, e o vento sopra e combate aquela casa. Aleluia, é muito forte essa palavra. E grande, o texto diz, e grande é a sua ruína. O que tem de família sendo destruída por falta de obediência à palavra de Deus. O que tem de casamento sendo destruído por falta de obediência à palavra de Deus. O que tem de pessoas se desviando do Evangelho de Cristo Jesus por falta de vigilância e obediência à palavra de Deus. Ei, eu quero te perguntar, aonde você tem edificado a sua casa? Aonde? Faz uma reflexão da sua vida. Aonde você tem edificado a sua casa? Aonde você tem edificado a sua casa na palavra? Você tem ouvido o que Deus tem te dito? Você tem edificado o seu casamento, a sua família na palavra de Deus, na rocha que é Jesus? Ou você tem ouvido a palavra de Deus, aquilo que Deus está te dizendo, não faça, afasta disso, pare com isso, e você está negligenciando, você não está dando ouvido para aquilo que Deus está falando com você? Aleluia. Não espere, aleluia, olha, não espere o vento vir, não espere a chuva vir, não espere os rios transbordar, mas se achegue a Deus, se aproxima de Deus, edifica a sua casa sobre Jesus hoje, edifica o seu casamento sobre Jesus hoje, edifica a sua vida espiritual, todas as áreas da sua vida em Jesus hoje, na palavra de Deus, porque o texto diz, deixa bem claro, 2 homens, eu trago a ilustração representando 2 casas, 2 famílias, 2 casamentos, ou seja, 2 tipos de pessoas, 2 tipos de família, 2 tipos de casamento, 2 tipos de união, 2 tipos de sociedade. Aleluia. Aquelas pessoas, aquelas casas, aqueles casamentos que ouve a palavra de Deus e pratica, tem o alicerce na rocha, tem o alicerce na palavra que é Jesus. E aqueles que ouvem a palavra de Deus e não as praticam, está com a sua vida na areia, afirmada na areia, está fora da palavra, está fora do firmamento, está fora. Então essa palavra é muito poderosa.
Que você, a partir de hoje, venha edificar a sua casa sobre a rocha. Não somente venha ser ouvinte da palavra de Deus, mas que você venha ser praticante da palavra de Deus. A palavra dessa noite é: edifica a sua vida sobre a rocha, edifica o seu casamento sobre a rocha, edifica os seus filhos, a sua família, o seu lar, toda a sua vida sobre a rocha. Jesus é a rocha. A palavra de Deus é que vai te dar segurança, o firmamento, vai te dar sustentabilidade para que você possa vencer o combate e permanecer firme. Aleluia. Abra o seu coração, receba essa palavra. Que Deus te dê força, que Deus te fortaleça, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus venha te abençoar em todos os seus caminhos, no nome de Jesus. Compartilha essa live, compartilha com pessoas, com famílias, para que todos venham a ser edificados através da palavra de Deus.